Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu que a eleição no Senado também vai ter votação secreta. A finalidade do voto secreto é evitar influência do Poder Executivo na escolha do presidente da Casa e garantir a independência entre os poderes. Ele próprio, Dias Toffoli, em despacho realizado há questão de um mês, declarou claramente que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não poderia tratar de assuntos de regimento interno do Senado. E dessa vez ele determinou como é que ia realizar a sessão. Trata-se, portanto, de um crime de responsabilidade e trata-se, portanto, de abuso das suas prerrogativas, uma quebra absoluta de decoro na conduta como presidente do Supremo Tribunal Federal, criando, portanto, aí um precedente que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não admite. Daí a razão porque foi protocolado, vai ser prorrogado amanhã o pedido de impeachment desse magistrado. Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de... Uma criminosa contumaz que fraudava informações na Receita Federal para beneficiar empresas endividadas e que sumiu com um processo que cobrava mais de 600 milhões de reais da Rede Globo por sonegação. É o que dizem os autos que condenaram a ex-funcionária da Receita à prisão. O Jornal da Record teve acesso a esses documentos com exclusividade. A mulher condenada por sumir com os processos da Globopar diz que sofre de depressão e síndrome do pânico. Afirma que só teve um imóvel, o apartamento neste prédio do bairro de Laranjeiras, do Rio de Janeiro, porque herdou do pai. E diz que mora de favor com a mãe no luxuoso edifício de Copacabana, de frente para o mar. Já no processo movido contra ela, Cristina Ribeiro é chamada de criminosa contumaz, que usou seu cargo na Receita Federal para beneficiar devedores de impostos. Olá, mais uma vez um ótimo dia para você. E o ministro Dias Toffoli pode entrar para a história por ser o primeiro a enfrentar um processo de impeachment no Senado. O pedido será protocolado hoje à tarde por um procurador da Fazenda, mas na qualidade de cidadão comum. E já conta com o apoio de parte da oposição. Entre os argumentos usados no pedido está o juízo de valor sobre o Petrolão. O ministro, que agora vai julgar os políticos do maior esquema de corrupção da história do mundo moderno, disse que na escala de bandidagem, a maior culpada do processo de corrupção é a iniciativa privada e não os partidos políticos, muito menos o governo. As declarações foram dadas em entrevista exclusiva à TV Veja no final do ano passado e fazem parte do processo de impeachment. Trilhou um caminho para que houvesse uma investigação, agora mais dura, mais firme e certamente a punição dos envolvidos nesse caso do Petrolão. Quer dizer, foi aquele fato histórico que abriu caminho para a investigação. Eu penso que essas delações, elas são fruto da preocupação destas pessoas em serem condenadas a 30, 40, 50 anos de prisão, até porque como houve condenações provou, né, ministro, no caso do Mensalão. Aqueles envolvidos na área privada tiveram uma pena muito superior àqueles da área pública. Né? Por Porque, exemplo, ao fim e ao cabo, é a área privada que é a grande beneficiária. Vamos e venhamos. A área privada, ministro, mas quando você Veja que esse gerente da Petrobras, esse gerente de um consórcio,
que não exercia cargo público, está devolvendo 100 milhões de dólares, 250 milhões de reais. Mas ainda não se sabe qual é o volume de dinheiro que financiou caixas ele de estava na partidos iniciativa e privada. campanhas, quer dizer, não é uma doação ou simplesmente morder o dinheiro público de graça. É um toma lá da cá, né? Quer dizer, os partidos envolvidos, que já foram citados, a questão... o PMDB e o PT, segundo as investigações e se comprovadas as delações, tem que esperar lá no final, né, se beneficiaram disso. A questão do financiamento de campanha, no mundo inteiro, nós temos a seguinte situação. Nós vivemos num mundo capitalista. E no mundo capitalista, as empresas tentam se apropriar das políticas públicas. Nós não podemos negar esse fato. Para o autor do pedido, Matheus Faria, o ministro, que já foi advogado do PT, dá demonstrações de que pode ser parcial no julgamento do Petrolão. O artigo 39 da Lei 10.028 de 2000 diz que estão entre os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. A mesma lei proíbe integrantes do judiciário de exercer atividade político-partidária. Durante a entrevista, Toffoli defendeu ainda o irmão ligado ao PT, ex-prefeito denunciado pelo uso irregular de verbas públicas. Recentemente, um dos seus irmãos apareceu na mídia, né, como envolvido aí supostamente num caso de corrupção. Como é que foi para o senhor? Não é exatamente um caso de corrupção. O que houve, ele era vice-prefeito de Marília. No mês de abril do ano da eleição, o prefeito renunciou e ele assumiu a prefeitura. As contas não estavam devidamente em ordem quando ele assumiu a prefeitura. E ele tinha que optar entre pagar os servidores e deixar milhares de famílias sem receber a remuneração e investir o mínimo constitucional na saúde e na educação, ou ele seria exatamente assumir a responsabilidade. Entre cumprir o mandamento constitucional do investimento mínimo em saúde e educação, que àquela altura não seria mais possível diante da arrecadação do município, ele optou por pagar os servidores. Não há desvio de verbas. O valor foi investido dentro da prefeitura, o valor foi investido dentro das despesas da prefeitura. E foi além, chamou de nécios e idiotas, aqueles que colocam sob suspeita sua imparcialidade. Em primeiro lugar, não há que se falar em mudança de lado, porque uma vez que eu virei juiz, acabou, né? O meu lado é a Constituição, o meu lado são as leis do país. Basta ver os 5 anos que eu sou juiz do Supremo Tribunal Federal e os 4 anos já que eu estou no Tribunal Superior Eleitoral. É só um ignorante, um imbecil, um burro, um nécio para pensar dessa forma. Na mesma lei está escrito que é vedado ao ministro do STF proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. No documento que será protocolado no Senado hoje, uma das argumentações é que as declarações de Toffoli não são compatíveis com a postura de um magistrado, que deve respeitar a crítica. Afinal, está no Supremo para defender direitos fundamentais, dentre eles o da livre expressão do pensamento. Se o pedido será aceito ou não, essa é uma outra história, mas que o clima é tenso dentro do Planalto e que ficará também dentro do STF, isto é, o fato é que a mudança do ministro Dias Toffoli para a segunda turma, a que vai julgar o Petrolão, tem gerado muita desconfiança em Brasília. E a partir de agora, o tempo fechado por lá pode se transformar em chuvas e trovoadas. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, a gente tem lá do seu e não se esqueça, a programação não para. Então, já já a gente se vê. Eu espero você.